Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o CACR, o Fundo Ultra High Yield da Cartesia. Vamos ver como é que ele tá, mais um mês aí, ele entregando dividendos altíssimos, né? Esse fundo que é um fundo pequeno, de nem 200 milhões de reais, tá lá quietinho na dele e tal, mas tá entregando porrada todo mês, né? Ele praticamente passou pela deflação sem sentir nada, já entendeu os motivos disso e a cota deu uma andada, hein? Ele ficou muito tempo ali próximo de 100 reais e tal, agora a cota já tá aí quase beirando os seus 104 reais. Daqui a pouquinho a gestão já vai e vai fazer uma emissão. Isso eu tenho certeza que vai ser feito. Isso é questão de tempo. Eu espero, né, se o pessoal da Cartesia assistir, eu espero que vocês façam uma oferta com custo baixo, uma oferta restrita, talvez dá para fazer, até aturo uma oferta pública com custo ok, mas acho muito difícil, não é uma gestora muito grande, tal, para eles é difícil negociar, isso eu reconheço, mas assim, uma oferta com custos legais e tal, até porque o fundo precisa crescer, eles têm um pipeline bem grande, então quem sabe aí, né, fazer uma oferta aí de 100 milhões de reais, já dá aumenta bem o fundo e ajuda a diversificar um pouco desse risco. Ele começa o comentário falando um pouco da questão da volatilidade de dezembro, né? A gente viu aí tanto na renda fixa quanto na renda variável. Você fala, pô, mas volatilidade na renda fixa, existe isso? Pois é, existe. Para quem acha que renda fixa é fixa, não, renda fixa não é fixa. Enfim, tivemos essa volatilidade aí por questão de eleição e tal, a gente não vai nem passar muito por isso, né? Pouco nos importa nesse momento. O dividendo dos últimos 12 meses desse fundo ficou 17,05%, tá bem legal, né? Contando que tem essa questão de deflação, etc., passou de forma tranquila. Ele comenta sobre também a PEC da transição foi aprovada, questão aumento de gasto público e tal, isso tudo traz aí uma pressão inflacionária, que para um fundo como esse, ele se beneficia disso, né? Se beneficia disso. Ele coloca o seguinte, em relação ao mercado imobiliário, eles estão observando uma redução do crédito, mas ainda está em patamares altíssimos, né, em relação à média histórica. Mas de toda forma, ele está vendo essa redução, é o efeito da Selic alta, né? Ninguém está financiando, está tudo muito caro, né? Qualquer financiamentozinho fica muito puxado, e aí está dando uma freada nessa questão. Aqui um pouco sobre o fundo, a gente vê aí que a base de cotistas está crescendo de forma assustadora. O fundo entrou no IFIX também, né? Coincidiu duas coisas, o fundo entrar no IFIX e o fundo começar a aparecer aqui no canal, né? E aí começou a crescer o número de cotistas de forma bem forte. E é aquela coisa, o pessoal gosta de dividendo, né? Ninguém dá nem aí por risco. O fundo tem risco, não sei o que, é um fundo mais high yield, não sei o que. Ninguém dá nem aí, foda-se. Né? O povo quer dinheiro no bolso, não importa. Mas eu entendo. E a gente pega as últimas distribuições dele, olha só. Desde janeiro de 22, 1,50, 1,50, 1,44, 1,50, 1,41, 1,38, 1,52, 1,54, 1,56, 1,44, 1,42, 1,47. A gente tem essas aqui, ó, essa e essa em plena deflação. Ó, ele desconheceu a deflação. Claro, ele fez alguns movimentos para destravar a inflação, mas ele desconheceu a deflação, passou super bem. No mês teve amortização em vários papéis aí que ele tem. Ele ainda fez uma venda, a gente vê aqui no item 6, do CRI, que fez um ganho de capital de 1,8 milhões de reais, a gente vai entender isso já. O fundo subiu em 47, que dá esse dividendo absurdo nos últimos 12 meses. O fundo ainda tem R$ 3,60 acumulado, acruado, né? É um valor considerável, isso aí ajuda esse fundo a manter esse patamar de distribuição. E tem um ponto que a gente tem que ficar ligado nisso aqui, ó. Tá vendo esses R$ 3,60 acruado? Tá vendo o VP dele de 103,53? Vamos só arredondar o VP dele para 103,60 para ficar mais fácil que o meu cálculo. Esses 3,60 estão aqui no VP. Se ele pegar e destravar toda a inflação, o VP dele cai para 100. Então fiquem ligados, porque o fundo hoje está sendo negociado a R$ 103,70, R$ 104 reais. Se a gestão fizer isso, eu acho difícil eles destravarem toda a inflação, mas é um ponto, e como eles vêm destravando, o VP vai caindo com o tempo, porque está tirando esse dinheiro que está acruado dentro do fundo. Então, às vezes você está comprando, tô comprando 103,70, tá beleza, né? Não tem ágio, não sei o quê. Pode ser que essa cota caia, por exemplo, para R$ 102 reais, e eles chamam a emissão a 103, e aí você vai ficar, pô, a emissão abaixo do VP, não sei o quê. Não é isso. É porque eles estão destravando a inflação, e aí o VP, ele tá caindo, né? Então é um ponto que tem que ficar esperto com isso aí. Mas, assim, não é nada que eu tenho que preocupar.
preocupar, né? Eu imagino que a gestão desse fundo vai fazer uma emissão quando a cota estiver próximo dos seus R$ 105, para ter uma gordura boa. Até porque, como eu falei, é uma gestora pequena, que não tem tanto poder de negociação assim com o coordenador líder, então não é tão fácil ele fazer uma emissão com custos baratos, né? A única opção que ele tem de fazer emissão com custos baratos é simplesmente pagar as taxas da B3, aí não vai ter nenhum esforço para fazer com que o negócio saia. Então, assim, se vier uma emissão desse fundo com uma taxa aí, sei lá, de R$2, uma oferta restrita, eu já não acho tão absurdo assim pelos fatores que eu listei aí para vocês. Mas vamos ver, a regra das emissões também tá mudando, né? Muda agora em janeiro, se eu não me engano. Então, vamos ver como é que vai ficar essa regra depois dessa mudança. Vamos ver se os custos ficam um pouco melhores. O que os fundos vão aprontar? A gente tem que esperar acontecer. Durante o mês de dezembro, ele comprou aí 2 novos CRIs, 2 novas tranches, 5,5 milhões IPCA mais 12,68 e uma outra a CDI mais 7,5. Cara, excelente as taxas, hein? Indecente. E o fundo tem um pipeline de 273 milhões de reais para honrar aí. E, cara, ele tem 180 milhões de reais. Se ele fizer a emissão e conseguir captar metade desse valor aqui, já tá maravilhoso. Tá maravilhoso para dar andamento nessa questão. Esse fundo, conforme ele for crescendo, ele vai ficando cada vez melhor, né? O fundo high yield, ele tem isso. Quanto mais ele cresce, melhor ele fica. Mais diversificado. Claro, tem que crescer com saúde, né? Não pode crescer igual uns fundos xexelento que tem por aí, que tá concentrado em meia dúzia de operação, né? Não dá, tem que diversificar. Aqui o gráfico da correção monetária que o fundo tem. Aqui o valores em milhões de reais, a gente já teve tipo mais de R$5 acruado aqui atrás. Hoje a gente está com 3,60 desses 6 milhões e meio de reais. E a gente teve 2 eventos no mês. O primeiro foi o seguinte, a gente teve essa linha cinza aqui, ó, que foi um IPCA que foi acruado, teve um valor considerável acruado, e também tivemos um valor considerável que foi destravado no secundário, que foi o giro que ele fez. Esse giro, ele pegou e destravou essa correção, porque quando o valor está acruado, ele está reconhecido contabilmente, mas ele não virou caixa, ele não está lá, digamos, físico para o fundo pegar e distribuir para a gente. Para ele fazer isso, ele tem que girar o CRI, ou receber amortização, né? No caso, a amortização é essa linha aqui, ele recebeu bem pouquinho de amortização, e aí a gente consegue ver aqui como é que ficou essa questão no mês aí, a movimentação. A gestão vem fazendo isso para destravar esses valores, né? A base de cotistas crescendo de forma absurda, olha só, já dobrou o número, praticamente dobrou o número de cotistas em 4 meses, e vai continuar nessa toada aí, DRE dele, esse é um fundo regime caixa, né, bem legal salientar isso. A gente teve no mês um resultado de 2,5 milhões de reais, subiu 2,9, teve aí uma taxa de performance do primeiro semestre, aí, puxada essa taxa, né, levou uma parte considerável do resultado do fundo, a gente consegue ver por aqui, ó, 75 cents, muito dinheiro mesmo, né, é complicado, né, ele tem essa taxa de performance é bem chato, eu não gosto, confesso pra vocês que eu tenho tenho repulsa desse negócio de taxa de performance. Ele até coloca, né, a taxa de performance deve ser calculada e provisionada diariamente, considerando o período de distribuição e encerramento do último dia útil dos meses, papapá, se ela paga durante o semestre subsequente. Mas mesmo assim, né, é chato, é uma coisa chata. Aqui na DRE dos últimos meses, o que a gente consegue ver? Tá vendo aqui mercado secundário? Isso aqui é o giro. É o giro que ele faz para destravar a correção monetária. E lá em setembro, outubro ele girou por conta da deflação e tal, fez esse giro. E agora nesse mês também. Porém, todavia, tivemos a taxa de performance bem puxada aí que ele teve que pagar, né? A gente consegue ver por aqui. O fundo teve um resultado quase de 2,50 e acabou quase que R$1 se perdeu pelo caminho por conta de taxas e tal. Aqui a questão da classe de ativo, caixa pequenininho, já tá, como eu falei, né, tá pedindo emissão já, ele tá diversificado entre IPCA e CDI, legal, 16% em CDI, eu imagino que essa parcela em CDI deve continuar crescendo mais um pouquinho, e as taxas médias da carteira que são assim, indecentes, maravilhosas, né? Se não me engano é a maior taxa, é mais alta que a do Urca, viu, pra vocês terem ideia. Aqui as operações, já passou da hora da gestão melhorar isso aqui, né? Colocar o nome certinho, facilitar a vida, porque você pega aqui, você olha, você fala, ó, tá diversificado, olha o tanto de operação, mas não é bem assim, viu? Tá vendo isso aqui, ó? Isso é uma operação só. Essas duas de 43 é uma operação só. Essas de 46 é outra operação.
Então ele também tem concentrações. Então ele precisa mostrar isso pra gente de forma um pouco melhor e diluir esse risco, né? Tem que fazer a emissão assim, urgente para diluir bastante esse risco. Tem alguns pontos a melhorar nesse relatório, né? Colocar certinho pra gente. Essa operação aqui com essas taxas e tal. Qual operação que é? A operação tal, representa tanto do PL, porque se a gente olhar aqui fazendo conta de padaria, vai dar quase 10%. Então, tipo, tá concentrado. E não tem problema. Não tem problema, tá concentrado e tal, é risco? Sim, é um risco. Mas não tem que ser algo que fique escondido do cotista. O cotista tem que saber, tem que mostrar pro cotista, falar, cotista, tá vendo isso aqui, ó? Então, tô concentrado aqui, até para na hora que vier a emissão, o cotista entender e falar, caraca, eu vou injetar dinheiro nesse fundo porque eu quero diluir esses riscos. Então, faz parte, né? Eu acho que faz total sentido essa questão de transparência, né? Eu sou o cara que bate muito na tecla disso. Aqui, as operações a gente já conhece todas, né? Não tem muito o que falar. A grande operação assim, que a gente fica ligado é essa aqui, ó, é o parque, que as vendas estão praticamente estagnadas já tem uns meses. Tem que ver por que tá dessa forma, se é aquela estratégia que algumas incorporadoras têm, né, de segurar as vendas durante as obras e depois vender quando estiver pronto e tal. Enfim, a gente precisa de uma satisfação sobre o porquê que essas vendas desse CRI não andam. Aí tem o Fama, o Shopping Alegria, o Helvetia, enfim, outras operações aí que eu espero que no futuro tenha uma certa diversificação, beleza? Então fica esse é o vídeo do CACR, fundo, tiro, porrada e bomba. Já falei com vocês, é tiro, porrada e bomba. Mas, para quem gosta, para quem tá afim de botar uma pimentinha na carteira, é uma opção. E ainda é um fundo que tá totalmente fora do hype. Né? Se você abrir o YouTube para ver vídeo, deve ter uns 4 vídeos meus e uma meia dúzia de outras pessoas. Então não tem hype, ninguém fala. A hora que começarem a falar os grandes, né, e cai na boca do povo esse fundo, vocês vão ver para onde é que vai a cota. Vai ser igual a Urca, né? Continuar pagando bem, a cota vai embora. Enfim, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, dá essa moral. Valeu aí, até a próxima. Fui!